Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do seu Pedro e Dona Anaí. Tem alguém novo na casa? Não? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindos a essa casa de muita luz e amor. Vocês sempre serão muito bem recebidos aqui. Vamos à nossa mensagem de hoje. Nossa mensagem de hoje é 33. Erguer e ajudar. Vocês estão me escutando bem? Aí atrás? Mais ou menos. Agora está melhor? Foi? Erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desencubiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo, na Terra, de balde alinharemos observações excelentes acerca das preciosidades da Boa Nova, ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do Verbo transformador. Mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Vamos à nossa prece. Vamos todos sentar confortavelmente. Vamos respirar fundo. Receber as boas vibrações dos nossos amigos espirituais, da casa de seu Pedro e Dona Anaí. Ter em mente nosso Mestre Jesus e agradecer. Mestre querido, Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, de aqui termos chegado a essa casa de tanta luz e amor. Rogamos o teu amparo, o teu auxílio, nesse ano que chega, que não nos falte esperança de dias melhores, que não nos falte vontade de seguir o teu caminho, de seguir a tua caminhada. Rogamos também por aqueles que sofrem, que passam fome, frio, sede, que passam por tanto sofrimento interior, por tanto sofrimento material, que aqui possamos ser seu ponto de luz a encaminhar as boas energias a esses irmãos. Rogamos o teu amparo a Clarissa, que dará a palavra de hoje, e ao Marcelo, que trará a mensagem de nossos queridos irmãos para nos fortalecer para os dias que virão. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Desculpa. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que nós tenhamos sabedoria para aproveitar esses minutos nesse oásis de luz e de amor.
é muita emoção. Se vocês fecharem o olho mais um pouquinho, vão sentir o abraço que eles estão nos dando nesse momento. Porque eles estão diante de nós, felizes por nos ver aqui, tentando seguir na caminhada. E nessa noite especial, falando sobre Cristo. Falando sobre Cristo, o Consolador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus, aqui, encarnado, preocupado com a gente, exemplificando o amor, disse assim: vem pelo meu exemplo, que eu vou te mostrando o caminho. Fica tranquilo. Essas misérias, essas dores, essas decepções, essas separações que a gente sofre tanto, elas não são à toa, elas não são em vão. Ele nos apresenta a fé no futuro. E dessa fé no futuro, ele embasa, apresentando uma justiça divina que antes dele, Deus era um Deus castigador, um Deus das guerras, um Deus da vingança. E ele veio mostrar assim: ei, para, vamos ver aqui esse Deus justo, bom, misericordioso. Vamos conhecer esse Pai que por amor deu tudo que vocês têm até agora para sobreviver e para reviver e retentar e refazer. E nesse movimento ele foi dando para a gente assim, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Mas eu não vou ficar só te dando sermão. Eu vou te mostrar como é que faz. E aí você abre a Bíblia. Esse aqui é meia dúzia de todos os exemplos que a gente tem de atos em que Jesus foi chamado e se entregou por amor. Entregou da sua energia para mostrar para a gente a importância do servir, do cuidar, do agir, do se preocupar com um problema que aparentemente nem é meu. Ele foi dando para a gente, nesse exemplo, a oportunidade de entender melhor quem era Deus e como chegar perto da felicidade que a gente tanto deseja. Ele foi mostrando como era bom, como era gratificante fazer. E aí ele foi trocando o nosso olhar, os valores que nós tínhamos para os que temos hoje. Que por mais que a gente reconheça que ainda não são os melhores, gente, já está muito melhor do que era. E é isso que ele sabia que ia acontecer. E foi por esse amor a nós que ele deu os exemplos que deu. E quando ele fala assim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não está dizendo para a gente que a vida vai ser fácil, que ninguém vai ter problema. Ele está dizendo que o jugo dele, o que ele quer nos mostrar, é a importância de observar as leis que ele estava exemplificando. E que leis eram essas? Que fardo é esse? É o dever de praticar o amor e a caridade. Ele estava dizendo para a gente assim, olha, o meu jugo, ele realmente é leve, o meu fardo realmente é leve. Sabe por quê? Porque é o cuidar, é o amar, é o se colocar à disposição. E entender que nesse movimento, enquanto você está agindo,
Você quem mais está ganhando, porque você está cultivando no seu coração as melhores virtudes. E enquanto a gente está cultivando as melhores virtudes no nosso coração, a gente está acumulando os maiores tesouros. Aqueles que a traça não rói, que não vão ficar aqui na matéria. São os únicos que vão com a gente. Então, quando Jesus estende a mão e diz: venha a mim todos que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, ele sabe que ao estar encarnado num planeta de provas e expiações, a gente não vai estar aqui num parque de diversão. A gente não vai estar aqui no cinema comendo pipoca e nem se esbaldando em alegria todos os dias, a toda hora. É um planeta para crescer. E se a gente estiver na nossa zona de conforto, se a gente estiver conseguindo tudo o que a gente quer, a gente vai se mexer? Vamos ser honestos, vamos botar a mão na consciência agora. Será que a gente vai se mexer? A gente está num planeta de provas e expiações porque a gente precisa desse planeta. E ele vai melhorar na medida que nós melhorarmos. E quem ensinou isso foi Jesus, olha. Falando para a gente assim, olha, o fardo é leve. O fardo é o amor, é a caridade. E o que é esse amor e essa caridade? É se colocar à disposição. Se colocar à disposição dentro das nossas casas, com as pessoas que convivemos, com os colegas de trabalho, com a pessoa na rua que está mais vulnerável que você, seja emocional, seja fisicamente, e te aborda e te assusta. É ter respeito no olhar. É ter consciência de que a gente pode muito pouco, mas o pouquinho que a gente pode é muito para alguém. E Jesus mostrava para a gente assim, olha, eu sou manso e humilde de coração. Eu não vou usar espada. Eu não vou usar de guerra para mostrar para vocês o caminho. Kardec descreve assim: Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime. A moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra e tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Nós pedimos tanto todos os dias para os espíritos de luz nos orientarem. E eles todos os dias estão ali super animados, acreditando que hoje nós vamos fazer diferente. Sabe por quê? Porque depende de nós. A mudança do planeta, ela não vai ser física. Ela é moral. E Jesus já nos trouxe o roteiro. Quanto de bem eu ainda posso fazer? Se eu estou encarnada, se eu estou na matéria, eu tenho alguma coisa para fazer de bom ainda. Eu ainda tenho tempo, ainda dá tempo, eu ainda posso melhorar em alguma daquelas pendências que eu deixei lá em cima registrado, que eu ia me esforçar para ser melhor, sabe? Porque o meu caderninho reencarnatório tem lá a listinha. Jesus, eu fiquei muito emocionada com a página inicial por causa dessa parte. Jesus, ele foi ao monte e ele nos ensinou, nos deu um passo a passo, um roteiro para a felicidade. Um roteiro para sermos esses espíritos, né, que conseguem sentir o amor de maneira mais plena. Conseguem se sentir felizes por estar ajudando, por estar amando.
E aí ele apresenta as bem-aventuranças. Acho que todo mundo conhece, né? Mas vou passar rapidinho, só para a gente lembrar. Vendo Jesus, a multidão subiu ao monte e depois de ter sentado, aproximaram-se seus discípulos e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o nosso galardão nos céus. Pois assim perseguirão aos profetas que existiram antes, perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Quando ele fala para a gente que seremos consolados, quando ele nos chama de bem-aventurados, quando ele diz assim, felizes aqueles que... Ele está dizendo para a gente um roteiro. Ele está mostrando para a gente um caminho, não está? Só que aí eu preciso chamar a atenção de vocês para duas coisas. O Sermão do Monte consola. Ele traz conforto para o nosso coração. Mas ele também aumenta a nossa responsabilidade. Porque ele apresenta ali todos os passos que nós precisamos dar. Quando ele fala que quem chora vai ser consolado, não é porque quem chora fazendo birra, porque não conseguiu o carro que queria, o aumento que queria, vai ser consolado. Não é esse choro, não dá para confundir. Jesus é muito claro nos seus exemplos, Jesus é muito claro na sua lição. Aqueles que choram por mim, que choram pela dor do irmão, aqueles que vivenciam o amor e são julgados. Então, ele vai dando nas bem-aventuranças, e eu recomendo que a gente leia ela com mais frequência, porque ela apresenta exatamente todo o movimento que precisamos fazer para construir a nossa reforma íntima. Não diz que é fácil. Em momento nenhum ele diz assim, vai ser facinho. Mas a gente sabe, ele já disse, nós não estamos sós. E quando ele fala em todas as vezes que ele fez um milagre, em todas as vezes em que ele se pôs a serviço, ele falou, vem, vamos embora. Aos caídos, ele falava, levanta, vamos. Traz aí a tua dor, traz aí a tua lição. Traz o que estava aí te prendendo em sofrimento e que eu estou te curando como lição. E vem ser a pessoa melhor. Vem dar o exemplo. Jesus, ele nunca curou ninguém sem proclamar, sem chamar essa pessoa. Procura lá, vocês não vão achar. É sempre, levanta, anda. Vai ao povo e diz. Se coloca a serviço. E esse Jesus, lá no item 5 desse livro maravilhoso, Emmanuel nos chama a atenção justamente para essa questão. E eu trouxe o texto para a gente ler junto.
Consegues ir? Vinde a mim, disse Jesus. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-os para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, através de grades resistentes, a qual o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Quantas coisas nesse mundo a gente coloca na frente das coisas que realmente vão nos fazer crescer espiritualmente? Até aqui, só até aqui. Emmanuel está questionando para a gente. Jesus já disse, vinde a mim, vem comigo. Mas quantas vezes a gente parou diante de coisas que tinham importância fugaz, ao invés de seguir os ensinamentos do Mestre? E aí ele fala assim, Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? A gente vai ficar uns minutinhos pensando nisso. Será que a gente está conseguindo ir? Nas coisas do dia a dia, nas coisas mais corriqueiras. Será que eu estou fazendo conforme Jesus me ensinou? Será que na relação com o meu próximo, nas oportunidades que surgem no meu dia, eu uso os ensinamentos do Cristo antes dos meus desejos, dos meus impulsos, antes daquela tal da esperteza, da malandragem? Não cabe mais a nós que conhecemos a doutrina, que conhecemos Jesus Cristo, esses movimentos que tentam ser espertos, e vocês estão entendendo o sentido dessa esperteza. Nós precisamos ser capazes de olhar para o nosso irmão e ver ali Jesus. Nós precisamos olhar para todas as oportunidades e entender que são oportunidades que a misericórdia divina nos oferece para fazermos o nosso melhor, seja ele para nós muito pouquinho, porque é desse pouquinho que a misericórdia divina vai encher o potão e vai conseguir a energia que precisa para que a gente possa realmente melhorar o planeta.
Nós estamos passando por dias muito difíceis. A humanidade inteira está passando por momentos de prova de dor. Nós estamos agindo como dentro desse contexto? Nós podemos ser aquele que consola e age, fazendo o nosso cadinho que a misericórdia divina permite. Ou podemos estar lamentando que, ó vida, ó céu, ó. E culpando as circunstâncias por simplesmente não conseguir fazer nada, nem por aquele nosso irmão que está ali dentro de casa. Só que nós temos o modelo. Nós temos o Cristo, né? Ele falou, lembra lá no início? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Ele não falou que o nosso fardo é leve, é fácil. Ele não falou, gente, vem que eu vou segurar a sua cruz. Não, ele não falou isso. Ele falou, vem que eu vos darei alívio, eu vos darei descanso. E se a gente pensar, Jesus nos exemplifica o tempo inteiro que o problema que ele pudesse ter era pequeno perto da dor do irmão e da urgência de servir. E nesse movimento de servir, ele ainda teve tempo de pensar assim, olha, eu sei que a maturidade de vocês, pode ser que vocês não consigam entender tudo que eu estou falando e fazendo, mas eu vou mandar um Consolador prometido que vai ficar eternamente com vocês. Olha que amor, olha que movimento. Ele falou, vem comigo, mas tudo bem, eu estou mostrando para vocês aqui. Eu preciso que vocês vivam o amor e a caridade para que vocês possam entender os meus ensinamentos e os exemplos que eu estou dando. Então vamos lá, um passinho de cada vez. A doutrina é consoladora? É, Cristo é consolador. Mas é desafiador? É, Cristo é desafiador. A doutrina cristã é desafiadora. Porque ela nos exige pensar o tempo inteiro se eu estou querendo vencer no mundo ou se eu estou querendo vencer o mundo. Se as coisas daqui estão mais importantes para mim ou se o amor e os ensinamentos do Cristo estão sendo mais valiosos. Ele pergunta para a gente o tempo todo qual é o foco. Qual é o tesouro que você está querendo acumular? Você está preocupada com o cargo que você vai ocupar? Ou você está preocupada com o bem que você está conseguindo fazer onde você está? E aí? Nós já temos a lição. Nós já temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós já temos o Pentateuco ali com tudo explicadinho. Já estamos prontos para ir? Já estamos fazendo o movimento de ir para Cristo, em direção a Cristo, e aceitando os seus exemplos como guia e roteiro para sermos as pessoas melhores que nos comprometemos ao reencarnar? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, recomendo que todos leiam o capítulo 6, mas o item 6 em especial eu trouxe para a gente terminar pensando nele. O Espírito de Verdade, ele fala assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sul, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas.
E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar pelas mãos, os vossos olhos se fecharem para a luz, estareis para que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será também o mais resplandecente. Onde ele cultiva nossos tesouros, onde começa o cultivo dos nossos tesouros, está lá, ó, em nossos pensamentos. Onde a gente escolhe como vai agir. Tem uma notícia muito triste, é que ninguém age sem pensar. E tem uma notícia muito boa, ninguém age sem pensar. Vai depender do quanto você vigia o seu pensamento, se é boa ou é ruim essa notícia. Mas o fato é que está lá. Ele está dizendo, vocês precisam trabalhar, vocês estão na matéria, a gente entende que o trabalho é importante, o trabalho faz parte do crescimento desse planeta. É desse trabalho que vocês vão tirar o pão e o sustento da família. Mas esse trabalho não é o único foco da sua encarnação. Cultiva teus pensamentos, porque é ali que eu estou trabalhando como jardineiro. É dali que vão vir as inspirações para que você possa tomar as melhores decisões. É daquele pensamento que surge, que você nem sabe de onde veio, que você pode modificar o dia de uma pessoa, diminuir a dor de um irmão, matar a fome do próximo. Que seja por um dia, você teve como fazer. E em verdade, vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Ou seja, estuda. Não cai naquela de repetir, né? Que, vocês estão cultivando a dor, vocês estão achando a dor legal. Não vamos nessa balela. A gente só entende que a dor faz parte de um processo de crescimento. E que se eu posso amenizar a dor do meu próximo, eu tenho a obrigação moral de fazer. Mas que a dor faz parte do processo e que se eu tiver com dor e não puder fazer nada para resolvê-la, preciso me colocar em ação o mais rápido possível, porque as mãos ocupadas, as mãos que fazem o bem, elas aliviam o peso da nossa carga. Exemplo de Chico, está em algum livro que eu li, mas eu não vou lembrar agora, nem vou tentar, porque botaram uma coisa aqui na minha frente que está me deixando meio tensa. Mas ele continua assim. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raros, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte da vida do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Não é para você achar que a prova do outro é mais fácil ou mais difícil que a sua. Não dá para perder tempo.
julgando a encarnação do nosso irmão. Muitas das vezes aquele que parece muito bem, muito rico de dinheiro, muito rico de saúde, muito rico de tudo, está passando por uma prova muito mais difícil do que a nossa. E precisa muito do nosso exemplo de amor. E precisa muito do nosso olhar respeitoso. Não me cabe julgar. Se eu não tive, eu posso estar numa próxima naquela posição. Me cabe simplesmente o dever de amar. E amar tanto aquele irmão que está passando pela miséria, quanto aquele que está passando pela bonança material. Porque eu não sei a história toda. Eu só sei um recorte que é dessa encarnação. E do mesmo jeito que eu não gostaria que ninguém me julgasse, não me cabe julgar. E Jesus, o Espírito de verdade, ele fala pra gente assim, galera, eu estou convosco. Vamos embora trabalhar, vamos embora fazer a nossa parte. Não vamos julgar o nosso irmão. No seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Ou seja, todos nós, criados simples e ignorantes, estamos aqui para nos tornar perfeitos. A velocidade desse processo depende só das nossas escolhas. Jesus já nos ensinou o caminho. Jesus já nos deu os exemplos. Jesus já nos deu o sermão. O roteiro está aí. A reforma íntima agora depende de cada um de nós. Somos nós os artífices da nossa imortalidade. Jesus simplesmente está de mãos estendidas, esperando que nós nos coloquemos em ação junto com Ele, fazendo o melhor para cada irmão que passar pelo nosso caminho. Que a misericórdia divina esteja conosco e que as palavras que hoje entraram em nossos corações possam dar lindos frutos. Boa noite a todos. Vamos à leitura da psicografia da noite. Boa noite, Ave Cristo. Somos um só em pensamento, em propósito de paz, de luz, de cura. A Terra, casa-mãe da humanidade, nesta faixa de evolução, é escola, é hospital. Estamos em tratamento. Jesus, o médico das almas, dos espíritos, nos concede a todo instante o remédio aos nossos males, nossos erros. Enfermidades são diversas do corpo físico, essas mais simples de serem tratadas e extintas. Elas são consequências. Os males difíceis e robustos são aqueles da mente, os quais nós próprios criamos, alimentamos e padecemos. Tudo é aprendizado, pois que a Terra, além de hospital, é escola. A chave para a mudança é a sua reflexão, ligar os pontos e compreender que nós criamos tudo o que nos acomete e também nos cura. Confiança, força, fé. Jesus, através dos abnegados irmãos médicos e enfermeiros, em muito contribuem para o nosso bem-estar. Mas e nossas escolhas, nosso livre-arbítrio? Nossos hábitos diversos, alimentares, comportamentais, desejos, julgamentos. A paz a que buscamos, a vida saudável, a eternidade na felicidade, está dentro de nós.
Impuros que ainda somos, maculamos esse paraíso. Proporcionemos a limpeza de nossas almas com bons pensamentos, bons exemplos e a reforma íntima, a qual todos sabem como fazê-la, mas é preciso coragem, coragem da fé, como nos ensina Bezerra de Menezes, com sua luz e amor incondicional por nós, seus filhos, como carinhosamente por ele somos chamados. Aqui, por ora, diversos irmãos de vários segmentos religiosos trouxeram pomadas, incensos, ervas, água fluidificada, cânticos e aspargiram em cada um de vós um bálsamo divino. Sintam o perfume, o frescor desse remédio. É a cura? Não. É um caminho, uma porta aberta, um gatilho onde essa energia de amor, vinda através desse bálsamo, inicia a nossa mudança. Nossa consciência é o laboratório, o consultório onde encontramos o arquivo, a partitura, a pomada, a verdade da vida que cura, ama, apazigua e comprova. Deus, que o Pai Celestial, nosso Príncipe Jesus, nos conceda sempre essa oportunidade de trabalho, aprendizado e evolução. Muito obrigado. Um falangeiro amigo, Josué. Vamos todos à nossa prece final. Vamos sentar confortavelmente novamente. Mestre querido, te agradecemos pela mensagem aqui recebida. Te agradecemos pelo amparo espiritual desses nossos irmãos, que com todo amor sempre nos acolhem, entregando em nossos corações a paz, a luz, para que possamos ter forças na nossa caminhada, para que possamos a cada dia estar mais fortes para conseguir ir até Jesus. Rogamos também aqueles que sofrem, que Maria os ampare com seu amor de mãe. Aqueça seus corações, enxugue suas lágrimas. Obrigada, Mestre. Obrigada, Casa de Seu Pedro e Dona Nair e sua falange querida, por todo amor, por todo amparo, por todo carinho. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora aguardar em silêncio para a sala de passe. Quem trouxe água fluidificada, é só levá-la e colocar no colo, que ao tomar o passe a água vai ser fluidificada. Quem já esteja se sentindo bem, pode ir à vontade para casa. E que todos tenham uma ótima semana e um ótimo ano de 2022. Obrigada.